Hoje nós vamos conversar sobre como evitar o câncer de mama. Bom, esse nosso canal é o canal do Ser Saudável, do Viver Sem Adoecer. Assim nós temos essas metas. A meta de prevenir, e por isso o tema é evitar o câncer de mama, que significa evitar as doenças, evitar tudo que afete a nossa qualidade de vida. E as metas também de curar as doenças existentes. No nosso tema de hoje, o que você pode fazer para ajudar a curar um câncer que esteja instalado. Isso através sempre da resolução das causas, porque vocês já aprenderam também que é a única maneira de nós alcançarmos verdadeiramente cura é resolvendo a causa. Isso é diferente do paliar. Assim, eu digo para vocês, mulheres, há muito que ser feito para alcançar essa conquista. Agora, o que é o câncer? O câncer, para vocês terem uma ideia, que vai ter importância para o que nós vamos comentar a seguir, o câncer é uma multiplicação excessiva e exagerada das células, da célula de um tecido, no caso da mama, a célula do tecido mamário, e nessa multiplicação exagerada, a formação de um tumor, de uma massa, as células que se acumulam, e isso acontece em função de uma perda do controle do gene que regula essa multiplicação celular. Veja, nós temos o controle dos genes, que vocês sabem que são as estruturas que comandam o funcionamento de cada célula. E existe o gene específico, encarregado de conduzir a multiplicação celular, a renovação celular. Em condições anormais, atípicas, que nós vamos ver, o gene perde esse controle. Ele se altera por agressões sofridas. Esse controle é perdido e aí a célula entra no mecanismo de multiplicação excessiva e exagerado, constituindo a formação de um tumor, de um câncer, né? Em promover o bom funcionamento do organismo e fortalecer sua imunidade, que são as condições essenciais para evitar e favorecer a cura do câncer. Essas condições são fundamentais, né? São as condições que promovem a saúde. E nisso, a minha ação e de muitos médicos é de favorecer essas circunstâncias, que vão influenciar e poder atuar diretamente no câncer, sem ser especialista no câncer, né? Na verdade, eu apresento uma abordagem diferente do especialista, que é uma abordagem mais específica, no sentido de uma ação, por exemplo, da realização de uma cirurgia, da retirada de um tumor, da realização de uma quimioterapia, da radioterapia, de outras técnicas. Enfim, é uma ação do especialista. Claro que essa ação eu não faço, mas minha abordagem e de toda a linha de medicina que eu pratico, aplicações, nós aplicamos recursos, caminhos para o fortalecimento global do organismo, do ser integral que somos, né? São ações essenciais e mais importantes para a prevenção, são as ações que nós chamamos complementares para o tratamento da doença instalada e para a prevenção. Essas ações que nós vamos comentar aumentam grandemente os resultados de cura, inclusive. Assim, todas as práticas e os cuidados que nós indicamos são importantes para evitar e para auxiliar a cura da doença. Então, mulher, se disponha a fazer sua parte para diminuir ao máximo a possibilidade do câncer acontecer. É você agir objetivamente, naturalmente, contra uma doença que vem aumentando, que transtorna a vida e que vale a pena o seu conhecimento, a sua dedicação para o aprendizado, para evitar essa doença. Assim, saiba uma coisa importante: todas as ações de prevenção do câncer de mama são ações de prevenção de todas as demais doenças. Isso aqui é muito interessante. Eu não vou trazer para vocês aqui um conjunto de obrigações, de metas, de dificuldades que você vai precisar superar de maneira específica por ser mulher e com relação ao câncer de mama. Não. São ações que são fundamentais para a vida de todas as pessoas, homens, mulheres, para todos.
Então são ações de prevenção que significam diminuir ao máximo a possibilidade do câncer acontecer para todos. Então quando você se aplica nessas ações, você está tendo essa abrangência em relação à sua vida. Porque pode parecer assim, puxa, é um conjunto de obrigações, é um peso que se coloca na vida da mulher específicos com relação ao câncer de mama. Não, não é isso. Então são ações, quando a gente fala de como evitar e como prevenir, enfim, com essas ações complementares, se trata disso. São ações que já são necessárias para a vida, para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos. Então é o que cabe a cada mulher fazer. E eu garanto que há muito para ser feito, e de maneira muito poderosa. Então a primeira coisa é saber o que é prevenção. Então olha, que ações representam fazer prevenção de câncer de mama? Prevenção é a prática de ações que evitam a doença. Então entenda, por exemplo, autoexame de mama e mamografia não são práticas de prevenção do câncer de mama. São práticas de diagnóstico precoce. Isso é muito importante você saber. Uma coisa é diagnóstico precoce, outra coisa é prevenção. Então, o diagnóstico precoce, você sabe, e é muito importante, é evitar, é diagnosticar o mais cedo possível a doença. E é importante por quê? Porque quanto mais cedo se faz um diagnóstico de câncer, melhores são os resultados. Mais simples são os tratamentos, abordagens menos invasivas. Então, claro que é fundamental o diagnóstico precoce, mas é preciso entender que isto não significa prevenção. Porque qual o perigo? É que ao fazer autoexame de mama e mamografia, a mulher ache que está fazendo prevenção e que nada mais existe para ser feito, que nada mais precisa ser feito. E isso, claro que não é bom, porque a mulher se colocaria numa condição de risco à medida que não tomasse determinadas providências. Então ficar só, imagina o seguinte, faz uma mamografia, faz autoexame de mama e está tudo normal, olha que legal, agora daqui a um ano eu vou fazer de novo. Não, importa saber como você vai viver durante este ano. Durante este ano, a forma que você vive é que vai importar, é que vai determinar se a doença vai acontecer ou não. Mas, de novo, se acontecer, claro que seja diagnosticado o mais cedo possível. Mas nós queremos mais. Quer dizer, você deve desejar mais, deve buscar mais, e é o que você fazer para alcançar mais, que é não ter a doença, melhor do que diagnosticar precocemente. Ora, quais as práticas e condições evitam o câncer? Então, a primeira condição prática para evitar o câncer de mama é cuidar do corpo de maneira saudável. A primeira coisa, exposição ao sol. O sol age profundamente na imunidade, no sistema de defesa e em todo o funcionamento do organismo. Então, quando a mulher se expõe ao sol de maneira rotineira e adequada, e é de maneira simples, são 10 minutinhos de sol por dia, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, já faz uma grande diferença. A segunda condição desse cuidar bem do corpo, a boa hidratação. Manter o corpo, eu digo, com água em abundância, beber água em abundância, água sobrar no corpo, porque sobrando ele vai jogar fora, mas faltando vai desequilibrar todo o seu funcionamento. Boa hidratação. Então, uma mulher que se coloca numa condição de boa hidratação, ela já está se colocando numa condição de resistência e de menor possibilidade do câncer acontecer. Terceiro, boa alimentação. Comida de verdade. Quer dizer, comida de verdade significa aquela comida que contém os nutrientes, as substâncias que o corpo precisa para funcionar bem, para ter imunidade, para ter defesa, para a célula ter resistência, para os genes não terem alterados o seu funcionamento. Comida de verdade, sem excesso. Comida de verdade significa, de maneira especial, eu quero chamar a atenção de vocês, sem excesso de carboidratos. Vocês já ouviram falar, muitos já ouviram falar, daquela condição de que o açúcar alimenta a célula cancerosa. E é realmente assim.
quando você vai estudar a fisiopatologia do tumor, nós vamos ver que o açúcar é um nutriente essencial para o crescimento tumoral. Então, por isso se diz, o câncer se alimenta de açúcar. E é uma condição realmente extremamente cancerígena. É a exposição ao excesso de açúcar, de carboidrato, que vai puxar o excesso de insulina, que vai criar um sistema, uma situação inflamatória no corpo, por si só, também extremamente facilitadora da instalação do câncer. Sem produtos industrializados, gordura trans, gordura vegetal, margarina, corantes, acidulantes, flavorizantes, antiumectantes, enfim, todas coisas estranhas ao corpo. Porque são essas coisas estranhas que, entrando no nosso organismo, atuam como agressoras e vão gerar alterações no funcionamento dos genes, daquelas estruturas que controlam o funcionamento e que controlam o crescimento celular, a multiplicação celular. Então, essas coisas não entram no nosso corpo impunemente. Agora, vejam, são produtos práticos, gostosos, baratos, acessíveis, e que está fazendo parte da vida quase que total de muita gente. Mas vocês estão vendo, e é interessante que vocês percebam isso, que é um somatório de agressões. É água que falta, não bebe bastante água, é uma alimentação que não é comida de verdade, que tem substâncias agressivas, que tem produtos industrializados, que tem uma gordura que é agressiva. E vamos continuando. É muito importante para não ter o câncer de mama e qualquer câncer, manter um bom funcionamento do processo digestivo. Até eu tenho repetido para vocês, boa saúde depende de uma boa digestão. Quer ter boa saúde, tenha boa digestão. Uma boa flora bacteriana, as bactérias do bem, que quando existe uma boa alimentação, naturalmente nosso corpo desenvolve no intestino as boas bactérias protetoras, produtoras de substâncias que são importantes para o funcionamento do organismo, produtoras de endorfinas, de vitaminas. Então veja o quanto o processo digestivo é importante. Então não sejam condescendentes com má digestão. Tem má digestão, azia, queimação, dores, mau funcionamento do trânsito intestinal, e tem gastrite, tem colite, enfim. Essas alterações, procurem resolver. E o interessante é que vocês vão ver que essas resoluções estão ligadas às práticas desses cuidados. De você arrumar a alimentação, de você arrumar a hidratação, para você ter um bom processo digestivo. O que mais? Manter a reposição de vitaminas e minerais. É outra ação importante quando nós queremos prevenir o câncer de mama e todos os cânceres. Então, a falta de vitaminas e minerais que existem na maioria das pessoas, porque o solo já não tem o que deveria ter. Por que as pessoas estão com falta de vitaminas e minerais? Pelas condições de vida. O solo já não contém, os alimentos não contêm, e aquilo que nós ingerimos não proporciona, não supre aquilo que precisamos. Então, uma ação fundamental de prevenção de câncer de mama é manter uma boa composição de vitaminas e minerais. Então, você ter seu acompanhamento médico que proporcione esse atendimento. Exercícios físicos, que mantêm o corpo bem oxigenado. Quer dizer, por que exercício físico é uma prevenção de câncer? Porque aumenta a oxigenação do corpo, aumenta a vitalidade celular, ajuda no processo de desintoxicação, favorece a circulação, e, consequentemente, a entrega, a circulação, a irrigação, a entrega dos nutrientes para todas as células, e o retorno e a devolução, a exoneração das toxinas. O exercício físico proporciona tudo isso à medida que favorece a circulação, a pressão arterial. Não ter obesidade é um dos fatores interessantes. Vão ver que em tudo que vocês estudarem dessas patologias que estão relacionadas com câncer, os tipos de câncer, a obesidade é um fator predisponente muito forte. Assim eu também digo, não sejam condescendentes com a obesidade.
é uma questão de saúde. Assim, procurem resolver isso. Existe muita ação, muita coisa para ser feita, e de maneira simples, para se alcançar um emagrecimento, eu digo, relativamente fácil. Relativamente fácil. Há também a necessidade do descanso adequado, sem estresse. Descanso adequado, né, para eliminar o estresse, que é uma condição também muito prejudicial. É o descanso de cada noite, e a regra é assim, durma cedo e acorde cedo. É uma relaxadinha depois do almoço, que é muito bom, 10 minutinhos, 15 depois do almoço. É essencial para o equilíbrio do corpo, o equilíbrio físico e emocional. E o descanso do final de semana, de uma maneira mais prolongada, com ações de práticas de um hobby, de distração, de brincadeiras, de alimentar na sua vida os relacionamentos, a alegria e tal. Eu falei dessas coisas todas, de prevenções do câncer de mama, que são referentes a cuidar do corpo. Agora eu quero falar com vocês sobre cuidar da mente, que é outra área importante. Cuidar da mente, das emoções. Trabalhar para ter um ambiente de alegria, de paz, de harmonia, de amor. Agora, muito importante, vejam, mesmo que essas condições que eu falei, que são muito positivas, que todos desejamos, não estejam tão presentes, né? Mas nesse aspecto emocional, é muito importante não alimentar, que não estejam presentes sentimentos de mágoa, de pesares, de ódios, de raivas, de revolta, de inveja, de soberba, enfim, todos pensamentos e sentimentos negativos, porque eles afetam diretamente o funcionamento do gene, daquele gene que controla a multiplicação celular e que pode degenerar na formação de um tumor. Então vejam, essas orientações, esse conhecimento vem a partir da epigenética, que é o estudo da influência do ambiente, do meio, no funcionamento do gene. É um estudo fantástico esse conhecimento da epigenética. Né? Porque antes, o que vocês pensavam? Que o gene tinha lá a sua função, ou ele estava rígido, normal, ou ele estava lesado, e não tinha mais jeito. Depois se viu que não, que o que importa é o ambiente em que esse gene está presente. O gene pode ter a sua constituição normal, mas dependendo do ambiente em que ele está inserido, ele tem a sua função alterada, a sua expressão é alterada. E é alterada pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que pensamos, pelo que sentimos, enfim, todo esse ambiente que colocamos a nossa célula. O ambiente físico, se é um ambiente ácido, se é um ambiente inflamado, se é um ambiente mal oxigenado, ou o contrário, mas também e até esse ambiente emocional, dos sentimentos e dos pensamentos que vivemos. Daí porque a importância dessa saúde mental, desse equilíbrio mental, da condição emocional para a prevenção do câncer. Muitas situações de câncer são, tumores, muitos cânceres são desencadeados por vivências emocionais pesadas e fortes. Então é muito importante que se saiba disso. Então eu disse, o ideal, claro, é buscar um ambiente de alegria, de paz, de harmonia. Eu quero assim que você faça o seu melhor para você ter esse ambiente na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no que depender de você. Você seja um fator de alegria, de paz, de harmonia, de amor, de encontro, de relacionamento. Entendeu? Agora, não que para você ter uma saúde melhor e evitar o câncer, todas essas condições ideais precisam estar presentes. Não, mas são importantes e você vai trabalhar por elas. Agora, o que eu estou dizendo para você, não tenha, não aceite, mesmo que não exista na sua vida essa condição ideal de alegria, de paz, de harmonia, de amor, não alimente sentimentos, pensamentos de mágoa, pesar, ódio, raiva, revolta. Não aceite isso. Isso faz mal a você. Isso chega a esse ponto de afetar o funcionamento de um gene do organismo. E isso hoje está muito bem demonstrado. Está muito bem demonstrado.
Eu falei de cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. Porque nós temos essa constituição global, nós somos esse todo, corpo, mente e espírito. E precisamos estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Cuidar do espírito segundo os valores de cada pessoa, segundo a maneira que cada pessoa entende esse lado espiritual, que está muito relacionado com as práticas religiosas, segundo os valores de cada pessoa. Para os cristãos, eu sou um deles, é o desenvolvimento da confiança em Deus, o relacionamento com Deus, a presença de Deus na nossa vida, que é uma presença de amor, de poder, né, para que nós possamos fazer a nossa parte, superar as dificuldades, mesmo não tendo um ambiente ideal, não vivamos uma condição ideal de paz, de harmonia, mas tenhamos o poder de Deus, né, para nos fazer suportar condições adversas que muitas vezes nós não temos condição de mudar, que muitas vezes não dependem de nós, mas nós estaremos aptos a viver com elas, a conviver com elas sem adoecer, sem odiar, né, sem se revoltar. Né. Viver bem, eu digo, apesar dos problemas. Agora, o que evitar? Eu falei de algumas coisas que são ideais que nós façamos. Agora, o que evitar são coisas prejudiciais para evitar o câncer. Evitar as substâncias cancerígenas. São aquelas substâncias que têm o poder de desencadear o câncer, né? Que são substâncias ingeridas pela alimentação. E aí, fundamentalmente, são os agrotóxicos. Esses produtos alimentícios industrializados cheios de substâncias estranhas ao corpo, isso tudo não é ideal. São mais gotinhas que vão sendo colocadas no nosso corpo e que vão se somando, são mais agressões e que, quando se somam, acabam determinando realmente a existência de um problema. Então, essas substâncias cancerígenas, vamos evitar ao máximo. Né? Então, se eu posso não usar alimentos industrializados, eu não vou usar, eu evito ao máximo, procuro não usar. Né? Os agrotóxicos, que você tem acesso a os vegetais produzidos de maneira mais natural, ou que você possa até comprar os orgânicos, eu acho que vale muito a pena. São maneiras de nós nos defendermos. Né? Mas substâncias químicas que também podem ser aspiradas, né? Você colocar produtos químicos, aromatizantes, muitas vezes muito artificiais, moléculas completamente estranhas ao corpo, e hoje é muito comum, né, usar aromatizantes do meio ambiente, aquilo está sendo respirado, está entrando no corpo e está agredindo as células, né? Ou coisas aplicadas na pele. Então essas três vias de substâncias que provocam câncer que podem entrar no nosso corpo, através do que ingerimos, através do que aspiramos e através do que aplicamos na nossa pele. Evitar também as irradiações. Quer dizer, favorece o câncer a exposição à irradiação, campos magnéticos, por exemplo, aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, antenas de transmissão. Cria um campo magnético que gera uma força de influência nas nossas células atípica. Porque normalmente nós estamos expostos somente às influências eletromagnéticas do universo, da Lua, do Sol, dos planetas, enfim. Mas à medida que expomos o nosso corpo a influências magnéticas atípicas, anormais, nós colocamos as nossas células em risco. Os genes são correm o risco de serem afetados. Então, quanto mais evitarmos isso, melhor. Por exemplo, celular. Quanto mais usar com o som ambiente, né, melhor do que ter que colocar no ouvido. Não dormir. Eu conheço pessoas que dormem com o celular debaixo do travesseiro. Quer dizer, é muito risco. Não se expor a essas situações que, somadas com outras, podem acabar determinando um câncer. Né? O micro-ondas. Micro-ondas é uma irradiação que aquece o alimento. Eu entendo assim, é uma ação atípica, anormal, não é natural. Eu prefiro evitar.
Agora, quanto à hereditariedade, essa coisa da genética. Eu tenho tantos familiares que tiveram câncer de mama. Então existe essa tendência genética para ter o câncer, e muitas pessoas se preocupam muito com isso, à medida que a mãe ou a avó tiveram câncer de mama. Enfim, que influência tem essa hereditariedade? Olha, saibam de uma coisa, a hereditariedade é uma influência muito baixa. Se fosse quantificar, é assim, menos de 10%. Então, quando existem essas ocorrências, casos repetidos na família, o que vamos ver quase sempre são os hábitos repetidos. Não é que existe um determinismo genético, vai ter e pronto, porque isso foi transmitido pela genética. Não. A coisa não está no gene, vem lá uma comunicação do gene que vai acontecer o câncer. Não. É mais em função da repetição na família me permito dizer, dos maus costumes, dos costumes que favorecem o câncer. E aí, na hora que eles se repetem, vem essa ideia de que, porque é hereditário, porque é genético. Qual é o risco dessa ideia? É achar que, então, eu não tenho que fazer nada, porque, enfim, é hereditário, é genético. Mas, ao contrário, nessas situações em que existem mais casos na família, existem mais condições ou mais necessidade da mulher fazer a sua parte. Só vai ter, se fizer por onde, se os costumes favorecerem a ocorrência. Então, isso que é muito importante. Então, se tranquilizem nesse sentido de não achar que há um determinismo de ter e pronto, está acabado. O que vai definir ter ou não ter é a sua atitude, é o seu comportamento, é a maneira como você conduz a sua vida, os seus hábitos. Veja, algumas causas são mais sutis. Nós comentamos algumas coisas aqui. E vocês perceberam o seguinte, na hora que eu falo de radiação, a não ser aquela do celular, né? A pessoa tem um celular e viver com o celular colado na cabeça e dormir com o celular no travesseiro, tenha paciência, né? E isso não tem sentido. Mas algumas coisas que fogem mais do controle, não fiquem com essa impressão assim, é tanta coisa, faça o que tiver à sua mão. E vocês, nessa relação, nos comentários que eu fiz, vocês vão ver que tem muitas coisas que podem ser cuidadas. Para você sair, qual é o objetivo? É você sair da possibilidade de ter o câncer. É você diminuir ao máximo a possibilidade de ter o câncer de mama. E é exatamente assim. Existem as ações, as práticas, os hábitos, olhem, que são cancerígenos. São os hábitos que facilitam, que favorecem o câncer acontecer. E ao contrário, existem os hábitos que são anticancerígenos. São hábitos que dificultam o câncer acontecer. Sabe, um dos maiores é o comer vegetais. Os alimentos vegetais, principalmente crus, mais naturais possível, eles têm um poder anticancerígeno que nenhuma outra substância tem. Então, uma pessoa que tem na sua alimentação um uso de uma boa quantidade de vegetais, e nós já falamos muito sobre isso, e tem mais material meu aí na internet, falando sobre alimentação vegetal, enfim, sobre cardápios. Uma pessoa que come, uma mulher que come bastante vegetais, naturalmente ela está muito protegida para não ter o câncer de mama. Agora, não comer vegetal, alimentos vegetais, ao contrário, coloca numa condição de vulnerabilidade. Exatamente assim. Então vejam que tem muitas coisas simples para serem feitas. Que outra condição? Manter o corpo bem hidratado, é muito simples. Praticar exercício físico faz uma diferença muito grande. Né? Ter esses cuidados com relação aos seus sentimentos. Né? Então vejam que são coisas muito à sua mão, muito próximas. Coisas que dependem absolutamente da sua decisão, da sua determinação em colocar nos seus hábitos de vida. Agora, existem pessoas que não estão nem aí para o que pode ser saudável, o que pode ser prejudicial, vive do jeito que quer, come o que quer, faz o que quer, pensa o que quer. Existe isso.
Muitos por desconhecimento ou por escolha própria. Agora, cada pessoa tem o direito de fazer o que quer, é o livre-arbítrio. Só não poderá escolher as consequências que poderão vir. Essa é a questão. São pequenas condições que, somadas, fazem a diferença. Tanto para provocar, como para evitar. Isso é muito importante. E é o risco, porque são coisas tão simples que a tendência é a pessoa... isso aí não tem importância. Eu não dou importância ao que é bom, e aí não faço. E eu não dou importância ao que é de risco, e aí eu faço. E essas coisinhas vão se somando. Faltam as coisas boas, sobram as coisas más, e ao final, se está diante de um câncer, a maneira primária e mais eficiente para prevenir o câncer de mama, então, olha, finalizando, é adotar as ações que favorecem o bom funcionamento do organismo, corpo, mente e espírito. E ao mesmo tempo procurar eliminar as práticas, aquelas coisas, os hábitos que são prejudiciais. Né? Com tudo isso, quando você faz isso, um mecanismo de desintoxicação, de eliminação de processo inflamatório do corpo, de acidez do corpo. Então as condições prejudiciais à célula vão sendo eliminadas, inflamação, acidez, né? Má oxigenação, má circulação, e ao contrário, passa a ter produção de endorfina, de substâncias do bem, uma verdadeira bioquímica do bem, que vão, essas substâncias, favorecer o bom funcionamento das células, inclusive do gen, favorecendo essa saúde de células, de tecidos, de órgãos e de todo o sistema, de todo o corpo. Agora, um aspecto importante e essencial para finalizar, que eu quero comentar com vocês, é a prevenção, que eu entendo que é muito pouco falada, que é a prevenção da recidiva do câncer. É aquela mulher que teve o câncer de mama, que tratou e que curou, mas que continua com os mesmos hábitos de antes. Então são os cuidados para que um câncer curado não retorne. Eu quero chamar atenção para isso. Porque a morte, de uma maneira geral, não acontece numa primeira manifestação do câncer. Ela vai acontecer, vocês sabem, numa recidiva, numa metástase que aparece às vezes anos depois. Então, essa prevenção, que agora eu quero chamar a atenção de vocês, é nesse sentido, especialmente para quem já teve o câncer de mama. Porque se você teve um câncer de mama, a mulher que teve um câncer de mama, ela estava em condições que favoreceram aquele câncer acontecer. Que favoreceram. Então, à medida que ela trata e faz tudo que é indicado, enfim, e cura, mas se ela continua naquele mesmo modelo anterior, continua nas condições que provocaram o primeiro câncer, não tem outro raciocínio. Serão as mesmas condições para provocar o próximo câncer, entende? Então não ficar nessa condição de acomodação, achando que está tudo resolvido, mas também não ficar numa condição de ansiedade, será que vou ter de novo? Aí você vem notícia de uma pessoa que tinha câncer, que morreu de complicações, de metástases posteriores. Não, há o que você fazer para isso não acontecer com você. É isso que eu estou dizendo, é essa prevenção. A prevenção para não ter a primeira vez e não ter a segunda. A prevenção para não ter a primeira vez e não ter metástase depois. Mas percebem, uma mulher que teve um câncer de mama, ela estava em condições que favoreceram. Essas condições precisam ser eliminadas. Percebem isso? Entendam isso. Tenham essa clareza e adotem esse princípio e sabe, se coloquem nessa condição sem medo de dizer, puxa vida, se eu tive uma vez e alguma coisa não estava legal, você vê o que eu preciso mudar? E mudar. E aqui você está tendo algumas orientações e vai aprender outras mais de prevenção, que são dadas por médicos como eu, que não somos especialistas nem em câncer, nem em mama, mas que temos esse sentido de saúde, de agir na saúde, de promover a saúde, de aumentar a imunidade do corpo, o bom funcionamento do organismo, que depende desses cuidados. Afinal,
eu quero que vocês tenham essa compreensão e essa certeza de que há muito para ser feito para evitar que o câncer de mama aconteça, né? E chamam de novo especialmente atenção para a prevenção da recidiva, para que isso também não venha a acontecer. A conclusão, então, para evitar o câncer, olha, há o que fazer. Depende de cada mulher, são práticas simples, porém importantes para a saúde, e olha, são práticas para a saúde geral, para o todo. Não é só para mama, para câncer de mama, para a sua saúde. É para não ter o infarto, não ter o derrame, não ter o Alzheimer, não ter artrite, não ter pressão alta, não ter diabetes. É para tudo isso, é para a sua vida. O Davi Servan-Schreiber, o livro chama Anticâncer, prevenir e vencer usando nossas defesas naturais. O Davi Servan-Schreiber, ele era um médico, enfim, foi diagnosticado um câncer. Ele fez os tratamentos que precisava fazer e depois de algum tempo o câncer recidivou. E aí ele se perguntou, o que eu posso fazer para ajudar na minha cura? Diferente de tudo que é feito pela medicina e que ele já havia feito. E aí ele foi estudar e encontrou todos esses valores que eu passei aqui para vocês, que são os valores de toda uma linha médica que adota isso aí. Ele institucionalizou uma ação baseada nesses princípios, uma metodologia, foi adotada inclusive pelo governo da Itália como um programa de prevenção de câncer, né? E ele acabou falecendo, mas muitos anos depois, quando a expectativa é que morresse depois de alguns meses. Mas ele disse, se eu soubesse o que eu sei agora, eu talvez não tivesse nem tido esse câncer. Se ele soubesse o que ele passou a saber, já depois de estar nessa condição. Então vejam, câncer agora para todos nós. Para vocês mulheres, para homens, que alguns estão assistindo, para familiares, para os maridos, ter essa percepção de que há muito para ser feito, de que não é somente um risco ao qual estamos submetidos e contra o qual nada possamos fazer, e que fiquemos pensando, será que vou ter? Será que vou ter? Puxa, não queria ter. Não, há o que ser feito para colocar lá embaixo a possibilidade do câncer acontecer. E de novo, meus queridos, está ligado à prática dessas ações simples, que algumas eu citei para vocês, mas outras mais vocês vão aprender. Mas ligada a hábitos de vida, ao seu jeito de viver, ao jeito de você cuidar do seu corpo, de cuidar do jeito certo, segundo leis e princípios, não do jeito que você quer, não do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, mas agora usando uma palavra bíblica, cristã, como está na Bíblia, Senhor, o que queres que eu faça? É nós nos colocarmos nessa condição. Senhor, o que queres que eu faça? Saúde, o que você quer que eu faça para eu tê-la na minha vida? O que quer que eu faça? Mas qual é o certo? Eu quero fazer o certo. Eu posso mudar meus costumes, adquirir costumes novos, que serão também extremamente prazerosos, que abandonar costumes prejudiciais, cancerígenos, não vai significar infelicidade de ninguém. Eu não posso viver sem minha margarina, ou sem meu doce, sem meu açúcar, e sem meu celular de maneira excessiva, enfim. Não, é possível viver e ser feliz, né, através de uma nova programação de vida. Aqui em minhas páginas, vocês vão encontrar e acione um botão que está escrito Saiba Mais no Instagram, no Facebook, que é um link para você se inscrever e receber minhas publicações e mais conteúdos especiais. Assim também eu peço, compartilhe essa live, participe desse programa de levar saúde para as pessoas. Eu disse para vocês que o maior fator para que alguém conquiste a saúde é o conhecimento, é adquirir conhecimento, é o aprendizado, é a educação.
Então, quando você compartilha com alguém alguma coisa que você acha interessante, importante, válida para a saúde, você está contribuindo para a promoção da saúde das pessoas. Para a gente formar essa corrente de desenvolvimento da saúde num mundo tão de condução muito direcionada para doença e para medicamentos. E resultando no que a gente está vendo aí. Tanta tecnologia, mas cada vez mais mortes. Cada vez o ser humano adoecendo, sofrendo muito e morrendo muito cedo. Assim, compartilhe esse material para que essas pessoas tenham acesso a essas informações. Há um caminho diferente e muito eficiente para se alcançar essa saúde que todos nós queremos. Existe esse caminho. Você precisa conhecer cada vez mais e fazer com que outras pessoas conheçam. Os resultados que esse caminho proporciona é que faz com que a prática siga em frente, com que você se mantenha firme, fazendo coisas diferentes, coisas que você não imaginava nem fazer, mudanças que você não imaginava conseguir aplicar, mas são seus resultados que vão lhe dar força e a certeza de você estar no caminho certo. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.